Se você tem nervos fracos, um estômago sensível ou uma família que já te acha esquisito por gostar dessas coisas, talvez esse episódio não seja pra você. Aqui a gente fala de histórias macabras, lendas perturbadoras e coisas que vão te fazer olhar duas vezes para a sombra no canto do quarto. Se decidir continuar, não diga que eu não avisei. Quer deixar a experiência ainda mais intensa? Ouça no escuro, sozinho, e tente não se assustar com os barulhos estranhos ao seu redor. Boa sorte. Gente, vocês já viram um animal, sem ser um papagaio, falando com vocês? Quando eu era criança, por volta dos meus 8 anos, eu estava no quintal de uma das casas do meu avô. Esse quintal era enorme. Eu estava cantando cajarana e eu escutei uma voz chamando meu nome. Quando eu achei o que estava me chamando era um pássaro preto e falava e gargalhava. Eu entrei em pânico porque eu estava sozinha. Esse pássaro, acredito, era um urubu e dizia que ia me matar. Falava o meu nome completo e ria. Em seguida, a pequena Andrade respondeu. Quando eu era pequena, eu tinha uns 2 ou 3 anos, eu dizia que via um urubu com o pescoço quebrado e eu chorava muito. Acredito que seja a aparição demoníaca. Crianças têm esse dom de ver as coisas. Olá, ouvinte! Tá começando mais um episódio do Terror. Eu sou o Fê, a voz da sua madrugada, a voz do seu microfone. E se você tem um pet, esse episódio é pra você. Não só pet. Se você gosta de animais, se você tá cercado por animais, esse episódio é pra você. Porque hoje vamos falar sobre animais. Animais bizarros que existem, que não existem, agindo de forma estranha, não agindo de forma estranha, aparecendo pra você. Mas antes, um recadinho muito especial. Agora, nossos episódios do apoio vão ser postados no Spotify. É uma parceria do Spotify com o Apoia-se. É só você procurar Aceita Terror na Esquina, que vai aparecer o podcast. A foto é um quadro preto com escrito vermelho, escrito Aceita Terror na Esquina. Então, se liguem, se inscrevam no canal que a partir de R$ 15 você já tem acesso aos episódios, às gravações e também ao grupo do WhatsApp. E pode concorrer a sorteios. Eu moro na África, em algum lugar do Moçambique. O meu bairro é normal pra mim, mas não tem nada de normal nele. Há muita prática de feitiçaria, bruxaria, curandeirismo, coisas desse tipo. Eu cresci em um ambiente meio sobrenatural e assustador. Eventos estranhos sem explicações e bem assustadores. São comuns por aqui. Alguns deles já aconteceram comigo, mas hoje eu vou relatar apenas um. Em 2020, circulava boatos sobre um animal estranho que andava pelo bairro à noite. Ele era seguido por cachorros vadios, que se sentiam ameaçados por ele e o temiam. Algumas pessoas já haviam avistado a criatura e relatavam o que tinham visto por aí, até que chegou a minha vez. Era uma noite comum, por volta das 11 horas da noite. Eu estava dormindo no quarto junto com a minha irmã e os meus pais estavam no quarto deles. De repente, acordei com a minha irmã por causa de um barulho forte de cachorro se aproximando. Era impossível ignorar. O barulho era muito alto. Logo em seguida, minha mãe entrou no nosso quarto para nos acalmar. Mas então meu pai, que estava na sala, gritou chamando por ela. Saímos nós três correndo para encontrá-lo. Ele disse que o quintal estava cheio de cachorros. Abrimos a cortina da sala, que permite uma boa visão da metade do nosso quintal. Meu pai comentou que havia algo de errado. Eram várias raças de cachorros diferentes. Todos muito agitados, mas não brigavam entre si. Pareciam preocupados com outra coisa.
Ficamos atentos, em silêncio, apenas observando a reação dos animais. Ouvimos um rugido diferente e estranho, embora os latidos dificultassem a audição. De repente, surgiu no nosso campo de visão, por apenas 1 minuto, uma figura bizarra. Parecia um javali enorme, com 3 chifres na coluna e apenas 2 patas. Uma na frente e outra atrás. As patas eram estranhas, pareciam patas humanas viradas para trás. Os cachorros não se aproximavam da criatura, e ela não parecia se importar com a presença deles. Apenas se movia. Não parecia estar se preocupando com nada. Ela só andava. Ficamos assustados, tanto que ninguém conseguiu dizer nada. A gente só olhava, sem respirar direito, sem piscar. Era como se o tempo tivesse parado. Quando a criatura saiu do nosso campo de visão, os cachorros foram atrás, latindo ainda mais alto, mas sempre mantendo uma certa distância. Esperamos mais alguns minutos e, em choque, até que o silêncio voltou. Ninguém dormiu direito naquela noite. No dia seguinte, o assunto tomou conta do bairro. Outras pessoas também tinham visto a criatura. Escreveram o mesmo, um javali deformado, com chifres e patas humanas viradas para trás. Algumas pessoas diziam que era um espírito enviado por alguém que praticava magia. Outras diziam ser um antigo protetor de alguma área sagrada próxima, e que estávamos invadindo o território proibido. Até hoje, ninguém sabe exatamente o que era aquilo, mas eu vi, não tem como esquecer. Um comentário da Andrea. Eita, uma cruza de pumba com curupira. Aham, uma cruza de pumba com curupira. Porque me foge a imaginação imaginar um animal quadrúpede, que deveria ter 4 pernas, 4 patas, com 2, parecido com mãos humanas, ao contrário. Como se locomove? Como anda? Deve ser um andar mais engraçado ainda, e devagar, talvez. A Andrea comentou aqui também, será que não era um humanoide com pele de porco? Porque, se não me engano, tem uma tribo que usa pele de animais, com o intuito de usar a força deles ou algo assim. Pode sim. Não um humanoide, mas uma pessoa usando uma pele de porco. Com, sei lá, a pele, o couro todo customizado, com coisas diferentes, os chifres. Sim, uma puta possibilidade, e causaria sim uma estranheza, porque não é algo comum. Inclusive, consigo imaginar sendo um mando para rituais, essas coisas xamânicas. Eu vou contar uma história que aconteceu com um ex-colega meu. Na formatura do ensino médio dele, em uma escola aqui de Santos, os alunos ganharam um final de semana no Vale do Sol, em Serra Negra. À noite, toda a turma se reuniu no chalé dele e de outro amigo. Estavam todos alegres, rindo e fazendo piadas, quando de repente entrou um casal que fazia parte do grupo. Eles estavam brancos como papel e completamente em choque. Depois de um tempo, o rapaz conseguiu se acalmar e contou o que tinha acontecido. Eu nunca estive no Vale do Sol, mas segundo ele, existe uma passarela enorme e bem iluminada que liga o refeitório ao chalés. O casal estava namorando próximo ao refeitório, que já estava fechado por causa do horário, quando decidiram voltar ao chalés. Foi então que, à distância, viram um animal parado bem no meio da passarela. À primeira vista, parecia apenas um cachorro grande, mas, conforme se aproximaram, perceberam que não era um cachorro. Era uma criatura desconhecida. A cabeça era descomunal. Parecia com a de um boi, e os dentes. Os dentes saíam pela boca, enormes e afiados. O rapaz saiu correndo apavorado. Olhando para trás, viu que a garota estava completamente paralisada, encarando o bicho, que continuava imóvel, apenas olhando para ela. Tomado pelo desespero e pela coragem, ele voltou correndo, puxou ela pelo braço e os dois saíram de lá às pressas. Esse meu ex-colega, junto com o meu amigo de quarto, foi convocado para ir até a passarela e verificar o que era. Eles não encontraram o animal.
mas levaram um baita susto. Uma das luminárias estourou de repente, sem motivo aparente, e eles voltaram correndo. Há muitos relatos de criaturas estranhas ou animais desconhecidos por aí. Mas quem sabe? Talvez não fosse um animal, talvez fosse outra coisa. Algo que apenas tomou a forma de um bicho para ser visto. Achou que ia para lobisomem, né? Achou, mas não. Temos aí um animal com cabeça de boi. Sugestões? Sugestões do que pode ser? Talvez um skinwalker, como a Andrea sugeriu aqui no chat? Não sei. Acho difícil skinwalker aqui no Brasil. Talvez algum outro tipo de troca-pele, mas skinwalker não. Não sei se tem alguma mitologia na comunidade indígena que fala sobre troca-peles. Porque no México, entre os indígenas, tem as bruxas. E nos Estados Unidos tem os skinwalkers. Mas vamos sair um pouquinho dos animais esquisitos. O Terror na Esquina tem um convite especial para você. Em parceria com a Clímax Editorial, a gente vai lançar um livro de contos de terror e queremos a sua história nele. O fórum vai ser uma antologia inspirada nos relatos assustadores que circulam nos cantos mais sombrios da internet. Se você escreve terror e quer ver o seu conto publicado, corre que as inscrições estão abertas até o dia 20 de abril. A sua participação é gratuita. O melhor conto ganha R$ 150 e os 3 mais aterrorizantes vão ser lidos num episódio especial aqui no podcast. O terror vai participar da seleção dos contos e eu, Fê, vou participar como autor convidado com um conto que eu tenho certeza que vocês vão curtir. Acesse climaxeditorial.com.br e envie o seu conto antes que seja tarde demais. A gente está esperando. Aconteceu tarde da noite, quando os meus colegas de casa estavam viajando. No fim do corredor, em frente ao meu quarto, havia uma escada. Meu cachorro começou a chorar e arranhar a porta freneticamente. Eu abri a porta, ele correu até o topo da escada e entrou em modo total de ataque. Ele abaixou o corpo até o chão e começou a rosnar de um jeito que eu nunca tinha ouvido antes. Estava completamente fixado em alguma coisa lá embaixo, no pé da escada, mas eu não via nada. Comecei a descer os degraus e nesse momento ele surtou de vez. Passou na minha frente à força e disparou pela sala de estar. Chegou lá antes de mim. E quando eu desci, eu cheguei no andar de baixo. Percebi que a porta dos fundos estava escancarada. O meu cachorro já estava correndo pelo campo atrás de casa. Meu cachorro é bem treinado e normalmente responde rápido aos comandos, mas dessa vez demorou várias tentativas até ele me obedecer. Quando finalmente voltou, ele estava tremendo, como uma folha. Algo, ou alguém, tinha entrado na minha casa e estava tentando subir as escadas. Eu acredito de verdade que meu cachorro impediu algo maligno de chegar até mim naquela noite. Nossos animais têm uma percepção totalmente diferente do mundo ao nosso redor, e a gente devia prestar mais atenção neles e agradecer por nos protegerem. Até hoje eu fico arrepiado só de lembrar disso, e eu fico me perguntando, será que mais alguém já passou por algo assim com seus pets? E você, já passou por algo assim com seu pet? Porque eu lembro quando eu estava no meu ensino médio, era 2011, 2012, e eu estava em casa, final de tarde, minha mãe não estava, meus irmãos não estavam, e o meu cachorro, ele levantou da cama e ele começou a rosnar pro nada, pro alto, pro nada e pro alto, esticando o pescoço, tentando encostar em alguma coisa, sabe? E esticava, quase caía da cama. E
De repente ele deu uns latidos, eu catei ele, né? Porque eu não sou bobo, vou ficar lá esperando pra quê? Se imagina se alguma coisa me ataca. E catei ele, saí de casa, liguei pra minha mãe porque foi a primeira vez que alguma coisa me assustou de verdade. E tipo, eu tava deitado na cama, era um cocker que tava em cima da cama, então ele não era muito alto. Então se alguém tivesse parado do meu lado, uma assombração, ela provavelmente teria aí em torno de 1,70 mais ou menos. Antes de mudar pra essa casa, o antigo morador ele faleceu dentro da casa por cirrose. Tiraram, limparam e logo em seguida já tiraram o corpo do senhor, limparam e já colocaram a casa para alugar. Então, provavelmente era alguém do outro lado. Fora que minha mãe escutava passos na casa, a luz do corredor acendia sozinha. Bom, eu nunca vi nenhuma dessas coisas. Só uma vez a luz do banheiro acendeu sozinha. Mas fora isso, foi a coisa mais assustadora e paranormal que aconteceu comigo. A Andrea falou: quando eu tinha cachorro, a minha ficava latindo pro vento e eu ficava sem entender. Mas hoje em dia. E a Andrea também pesquisou sobre skinwalkers no Brasil. E que a Matinta Pereira pode. Tem poder de troca-pele. Então ela pode ser uma espécie de troca-pele. Não vou dizer Skinwalker porque Skinwalker é uma lenda dos nativos americanos, então não é Skinwalker, mas é um troca-pele. E sim, ela se transforma em uma coruja, uma raça mortalha. E urubus também, em algumas mitologias. Esse é um dos relatos do meu avô, que hoje está com 89 anos, e em forma. Meu avô tinha por volta de 11 a 12 anos, de acordo com o que ele lembra. Porque na época e no local que morava não existia nenhum tipo de documentação. Mal sabiam a idade. A vila mais próxima de onde ele e sua família moravam ficava a dias de viagem pelo rio, assim como muitas e muitas famílias daquela época. Até hoje existe. Eles não tinham contato com outras pessoas porque moravam isolados na mata. Viviam da seringa, pesca e caça. Meu avô conta que o pai dele não era de levar ele para as caçadas, porque sempre levava seu irmão mais velho. Mas com a morte do seu irmão, por uma doença, seu pai começou a levar ele, para ele auxiliar na seringa e nas caçadas. Passavam dias na mata tirando seringa, e quando chegava a noite faziam um abrigo e dormiam ali mesmo. Porém, nesse dia, o seu pai decidiu que iria ensinar o filho a caçar também, porque iria ser à noite e em algo que chamamos de espera de caça. O local que a gente coloca a rede de uma árvore a outra e espera pelo animal. Geralmente em um local que tem fruto e o animal se interessa em comer. Feita a espera, os dois subiram para as redes porque já estava escurecendo. Mas era luar. E no luar, mesmo à noite, ainda dá para ver com certa clareza tudo ao seu redor. Meu avô conta que estavam bastante ansiosos para abater sua primeira caça e levar ela para a mãe e os irmãos mais novos. Porém, tinha que esperar a lua sentar e finalmente escurecer a mata, que é quando os bichos saem para comer. Meu avô conta que começou um barulho muito grande na mata, como se algo tivesse levando tudo pela frente por onde passava. Ele se animou, ficou super feliz porque aquilo estava se aproximando e ia bater. Porém, o barulho estava muito mais intenso e cada vez se aproximando mais. Animais menores começaram a passar super rápido pela espera, fugindo daquilo. Ele então começou a ficar muito nervoso, porque sabia que era algo realmente grande. Seu pai, que estava logo acima da sua rede, pediu bem baixinho para que ele não se mexesse. E assim ficou, imóvel, esperando aquilo que estava se aproximando. Enfim, aquela criatura chegou no local que eles estavam. Como era luar, dava para ver com clareza. Meu avô conta que, quando ele olhou para baixo,
Vi uma criatura muito grande, maior que qualquer outro animal que existe na mata. Tinha um odor muito forte e era bastante assustador. Meu pai olhou para cima para ver o seu pai, e ele estava em estado de choque, paralisado, não conseguia mover um músculo. Foi quando ele tentou falar baixinho com seu pai, porém aquela criatura que estava abaixo deles parou. Provavelmente tem escutado algum barulho. Parou e ficou olhando, de um lado para o outro, e andando bem devagar. Meu avô conta que a criatura ficava em 4 patas, mas quando ele parava para fuçar no chão ou observar ao redor, ficava também em 2 patas. Ele olhou de novo para o seu pai e dessa vez seu pai estava com o dedo na boca, pedindo para ele fazer silêncio. A criatura então começou a ir embora, fazendo barulhos muito grandes por onde passava, até que o barulho foi acalmando e a mata voltou a ficar em silêncio. Amanheceu e os dois foram embora em direções opostas ao que a criatura tinha ido. Chegando em casa, seu pai gaguejando começou a falar para sua mãe o que havia acontecido. Atônitos por alguns dias, resolveram ir embora daquela região. Esse foi o primeiro contato do meu avô com o desconhecido. Se mudaram daquela região, porém outra região isolada onde aconteceu muitas e muitas outras coisas. Inclusive coisas sobrenaturais que eu vou deixar para contar em outro post. Lembrando que isso não é um conto, é algo que realmente aconteceu, e eu vou postar outras do meu avô e da minha avó que eles passaram juntos, morando assim, isolados na mata. Eu mostrei alguns animais para o meu avô para ver se algum, pelo menos, parecia com o que ele viu, e o que mais achou parecido foi essa imagem. No meu ponto de vista, talvez o que ele tenha visto seja um animal que possa ter entrado em extinção há muitos e muitos anos, e talvez esse era o último de alguns vivos. Mas também não descarta a possibilidade que seja algum ser de lendas que existe para cá. Inclusive, em outro post, eu vou falar sobre o outro relato dele com um ser desses. Primeiro, a imagem que estava junto era de uma preguiça gigante. E dois, sem ver a imagem, eu chutaria ser uma preguiça gigante. E como a gente já falou sobre a Amazônia, sobre uma pinguari, a gente sabe que existem paleotocas por lá. E paleotocas eram onde as preguiças gigantes moravam. Elas já entraram há muito tempo em extinção, mas a gente sabe, ela é muito grande, é muito denso, é muito inexplorado. Para ter uma viva e se escondendo bem, não custa, né? Na primavera de 2010, enquanto dirigimos pelo sul dos Adirondacks, em Nova York, dentro do parque Adirondack, a minha esposa e eu vimos o que só pode ser descrito como uma hiena, perseguindo vários cervos que cruzavam a estrada. O animal literalmente parou na frente do carro, encarando a gente por uns 10 segundos antes de ir embora. Passei a vida inteira no mato. Eu fui criado com armas desde pequeno e passava os verões no lago Champlain. Já cacei, pesquei, dei aula de arco e rifle, fiz trilhas, cacei guaxinim à noite, eu tive cavalos e cavalguei pelo interior. Atualmente eu moro em uma propriedade à beira do lago e riacho, cercado por vida selvagem de todo tipo. Achei que já tinha visto de tudo, mas eu não tenho ideia do que era aquilo, além de parecer uma hiena. Era muito grande, entre 68 e 80 quilos, com rabo longo e peludo, pelagem rajada, áspera e manchada, em tons de marrom, preto e cinza. Tinha o porte de um predador forte, mandíbula inferior grossa, cabeça triangular arredondada em forma de losango, orelhas arredondadas altas na cabeça e o que parecia ser uma juba que descia do pescoço pelas costas. As pernas traseiras eram visivelmente mais curtas que a dianteira, mas muito mais grossas e musculosas, o que fazia o corpo inclinar para trás, numa postura poderosa.
Já vi incontáveis hienas na Discovery, National Geographic e Wild Kingdom quando eu era criança, e não tem dúvida, aquilo parecia muito com uma hiena malhada. Fui direto para casa procurar informações e, surpreendentemente, descobri que já se falou de uma hiena das montanhas que teria vivido nos Adirondacks e nos Apalaches. Pois bem, eu tenho notícias. Pelo menos uma ainda vive por aqui. Minha esposa e eu, na época, ligamos para o ENCOM, o Departamento de Conservação Ambiental de Nova York, em Raybrook, e riram da nossa cara. Eu cheguei a receber, por engano, um e-mail interno zombando do meu relato. Era para ser enviado a um colega deles, mas veio para mim. Eu fiquei furioso, ainda mais porque eu sou amigo do agente local do ENCOM, que até usava minha propriedade para pegar caçadores ilegais. E mesmo com um parque animal no fim do lago, quando eu liguei lá, me garantiram que nunca tiveram hienas malhadas. Pouco depois de um episódio do Monster Quest que falava de um animal semelhante no Maine, embora o Shunka Warakin fosse conhecido pelos iroquenses como o matador de cães, o suposto Shunka Warakin parece pequeno demais, meio um porquinho, muito menos canino do que aquilo que vimos. Suas pernas são finas demais, o focinho é estreito e o pelo mais reto. E então, poucos dias depois, vimos de novo, o mesmo bicho fazendo exatamente a mesma coisa. Não tem dúvidas, não era um coiote, nem híbrido de lobo, nem um cão coiote. Era uma hiena. A minha propriedade tem riacho, deságue, beira de lago com 4 nascentes de peixe, muitos cervos, coiote, raposas vermelhas e cinzentas. Um tipo de mustelídeo, águias, perus, patos, garças, corujas, águias pescadoras, gansos, urubus e, até de vez em quando, um urso preto ou um alce jovem. Eu já vi de tudo, principalmente cavalgando. Pode dizer o bicho que for que eu vou reconhecer, mas eu nunca vi nada como aquilo. O mais próximo seria uma hiena malhada. Esse foi o segundo animal criptozoológico que eu já vi na vida, e quando você vê um, nunca esquece. De repente, você percebe que o mundo é muito mais surpreendente do que a maioria das pessoas imagina. Só pensa no que pode estar escondido na vastidão intocada do Canadá e do Alasca, onde quase ninguém jamais pisou. E aqui eu complemento com e a floresta amazônica. Hiena malhada em Nova York, que deveria estar na África. Louco, né, pensar nisso. Você já viu algum animal diferente que não deveria estar onde você está? Não digo tipo, o leão que fugiu do zoológico, o crocodilo que fugiu do zoológico, mas tipo, crocodilos no esgoto de Nova York, algum animal nas criptas de Paris. A Andrea falou que algum traficante deixou a mercadoria escapar. Uma possibilidade. Uma puta possibilidade. Fishtail disse que já viu um esquilo perto de casa, que não é uma área de esquilos. Cara, aqui no sul de Minas tem esquilo que eu vi só em Monte Verde. Fora isso, eu nunca vi nada de diferente que não deveria estar aqui, sabe? Pessoal, pega teu celular, desbloqueia ele, arrasta pra cima e deixa o comentário. A Andrea falou que viu uns carcarás aqui do lado de casa e acho que não é zona de carcará, até onde eu sei. Carcará é um tipo de gavião, falcão, se eu não estou enganado. Eu tive a sorte de ir ao zoológico aqui de Varginha e um tigre que estava fazendo uma transição do zoológico, eu acho que de São Paulo para Belo Horizonte, ele passou uns dias aqui no zoológico de Varginha e eu consegui ver ele. Cara, que animal incrível, que animal lindo, imponente, com rugido forte, mesmo que foi um relance rapidinho porque ele estava escondido, eu consegui ver e tipo, nossa, é lindo demais. Mas agora, pessoal, é o seguinte, o próximo relato envolve mutilação de animais. Eu estou fazendo esse alerta gatilho aqui porque se você não tiver num dia muito legal para ver algumas cenas
gráficas e gore, eu aconselho você já a encerrar o podcast por aqui. Eu já agradeço muito a sua participação e ter ficado até aqui. Comenta o que você achou do episódio. Meu muitíssimo obrigado. Mas se você está com o estômago forte e disposto a escutar e imaginar uma cena mais gráfica, aqui é para você. Meu pai sempre sai de casa por volta do mesmo horário, sempre antes do nascer do sol. Nem 20 minutos depois de sair para caminhar, ele vê uma vela acesa e continua andando. Quando se aproxima, acha que é um risco de incêndio e vai lá apagar a vela. Foi quando ele percebeu que aquilo era uma cena de crime. Haviam animais decapitados que estavam dispostos ao redor da vela. Meu pai acredita que era um cachorro, 2 galinhas e um pombo. Ele não apagou a vela, já que era uma cena de crime, e imediatamente ligou para a polícia. Mas havia algo ainda mais perturbador sobre os animais. Não tinha sangue nenhum no chão. Nada, nenhuma mancha. Os animais tinham sido decapitados em outro lugar. Meu pai ficou perturbado. Quem sacrifica animais e usa uma vela comum, de yoga? A vela estava escrito Namastê do lado de fora. Isso foi especialmente inquietante, porque alguns meses atrás, meu pai estava caminhando e tirando fotos. Ele é fotógrafo. Quando, de repente, uma garota com cerca de 18, 20 anos no máximo, apareceu e disse que ele precisava segui-la para ver alguns cogumelos numas árvores. Ele já a tinha visto antes e disse que lembrava muito a Wandinha. Ele estava longe da trilha principal e ela começou a ficar empolgada demais com os cogumelos. Foi aí que ele percebeu que a situação estava esquisita e resolveu ir embora. Mas antes de sair, ela disse que o veria de novo. A polícia não apareceu de imediato, mas pediu para o meu pai e o outro amigo dele, que também fazia caminhada, que deixassem seus números. Depois esse amigo ligou para o meu pai dizendo que tinham falado com os Depois esse amigo ligou para o meu pai dizendo que tinha falado com os policiais. Os policiais estavam bem interessados. Parece que não foi a primeira vez que encontraram animais sacrificados na floresta. Mas não era um cachorro, era um bode. Meu pai evitou aquela trilha por 2 dias. Ele ficou preocupado, mas não tinha nada que pudesse fazer. Isso aconteceu recentemente e eu tô seriamente assustada. Meu marido e eu moramos numa casa térrea com porão. Meus pais também moram aqui. O que eu quero dizer é que eu tô muito preocupada com esses sacrifícios de animais e com a garota estranha que parece querer machucar meu pai. Eu tenho as fotos que ele tirou para a polícia e eu vou deixar o link. Essas fotos eu não vou publicar no Insta e eu vou mandar para os membros da seita. Eu vou postar aqui no chat do Discord. Então, se você quer ver a imagem, é só você acessar apoia.se/terror na esquina, que vai estar aqui no chat do Discord. O Esteu falou que quando ia pro colégio a pé tinha uma encruzilhada e direto tinha dessas. Mas a maioria era coelho galinha. Pessoal, esse foi o episódio de hoje. Eu vou agradecer a Andrei Fisteio que estava aqui no chat comigo, comentando e escutando essas histórias macabras, bizarras e diferentes sobre animais. Então, se você já viu um animal diferente agindo de forma estranha com você, arrasta para cima aí no seu Spotify e deixa o comentário. Eu, particularmente, achei esse episódio incrível. Eu quero agradecer as histórias de Ivana Cis, Ana Júlia Mainissa, Maurício Figueiredo e B, que são as pessoas que postaram essas histórias e relatos. Se a história é sua e você não quer que leia aqui, é só você me avisar que a gente dá um jeitinho e retira do ar. Mas, fora isso, meu muito obrigado. E cuidado nas esquinas. Tchau!